e a gente passou essa atividade para que a Bruna explicasse um pouquinho para nós o que é a literatura moderna. Então, Júlia. Eu falei o quê? Bruna. Não falei isso. Falou, Bruna. Eu não falei isso. Não, eu não falei. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e hoje nós trouxemos a aluna Júlia e ela vai falar sobre a literatura moderna no Brasil. Fica à vontade. Bom dia. Então, falaremos da literatura moderna no Brasil, ou literatura contemporânea, ou modernismo. Então, da onde vem? A gente começa em 1922, o modernismo. A literatura moderna ela fez parte desse movimento artístico, cultural e literário. Nesse tempo, prezava a liberdade de expressão com críticas à sociedade. O movimento teve 3 fases e durou de 1922 a 1980. Esse 1980 ainda tem algumas dúvidas, porque alguns dizem que o modernismo dura até hoje, possuem obras, alguns dizem que acabou em 75, alguns em 80, e meio que não foi decidido ainda, está em processo isso aí. O modernismo teve de inspiração às vanguardas europeias. O seu marco inicial foi a Semana da Arte Moderna de 22, que entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, aconteceu apresentações, exposições e palestras para tentar renovar o cenário social e artístico no Brasil. Aqui eu citei alguns participantes, ou o Grupo dos 5, que foi um grupo muito importante que tomou a frente na Semana da Arte Moderna. Esse grupo, composto por Mário de Andrade, um famoso poeta, escritor brasileiro, até jornalista, Tarsila do Amaral, pintora, Oswald de Andrade, que é um escritor e poeta, Menotti del Pitia, escritor e jornalista, e a Anita Malfatti, outra mulher pintora também. A expansão do modernismo, como isso ocorreu? 3 pilares essenciais ocorreu para que o modernismo tivesse esse sucesso e tivesse a habilidade de se espalhar fácil pelo Brasil. A insatisfação do povo, a influência das artes europeias e a guerra que aconteceu, a Segunda Guerra, que aconteceu nesse período. A insatisfação era porque o povo não estava contente com a situação política, econômica e cultural. O poder concentrado em poucos fazendeiros, paulistas e mineiros, o acontecimento café com leite, e também era negativo para o pessoal. Com o fim da velha república, vem a vontade de renovar e sair do tradicionalismo. A influência teve a inspiração europeia sempre esteve presente. E com o grande marco que foi a vanguarda europeia, sendo cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo, traz motivação para um novo movimento no Brasil. E por fim a guerra, que foi em 1918, o fim dela, que foi um período de instabilidade política e social, destruição de cidades e a morte de milhares de pessoas impactou o suficiente para essa necessidade de quebra de expectativa e realismo nas artes modernas. As 3 fases do modernismo. A fase heróica, de 1922 até 1930, que fez o uso da ironia e o bom uso das palavras. A valorização da cultura brasileira, as temáticas cotidianas encaixavam idas ao bar, idas ao restaurante, o trabalho, como os meios que isso acontecia. E nacionalismo, fazendo bem o uso do poder brasileiro, do amor à pátria, crítico e resgate das raízes cultural brasileiras. Alguns exemplos são Amar, verbo intransitivo de Mário de Andrade, e os manifestos Antropófago e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade. A geração de 30, a segunda fase do modernismo, de 1930 a 45, era mais poesia e prosa, consolida ideias de engajamento político e social no Nordeste brasileiro. Nessa época estava muito em pauta as causas sociais. Eles faziam bastante uso do povo do sertão, a pobreza do sertão, e usavam isso nos seus textos, qualquer tipo de texto, mais voltado para poesia e prosa, para relatar o que acontecia no Brasil. 2 exemplos, um exemplo desse, dos Nordestes, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, que é um poema que muita gente usa de repertório cultural do Enem. A geração de 45, de 1945 a 1980, ela fala do modernismo, que ele pode ser analítico e objetivo. Eles deixam um pouco de lado essa parte do modernismo mais lidando com as coisas, mais certeiro, experimentalista linguístico. Misturavam as coisas, faziam um uso da palavra e um uso das frases diferentes do que acontece atualmente. Inovação no campo da linguagem. Isso, o uso de rimas, assonância, o uso de palavras iguais, que parecem a mesma verbalização, neologismos com arcaísmos. 2 exemplos é Uma Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna.
Agora vamos entrar um pouco mais na literatura moderna em si, dentro do modernismo. Três focos da literatura moderna é a liberdade estética, nacionalismo e crítica social. A literatura, em romances, poesias, prosas e até revistas, focava na criação, nada era ao acaso. Uso coloquial das palavras, usava o cotidiano como roteiro. Brincava com o texto de forma assertiva. Pontos como humor e destruição do tradicionalismo eram colocados nos textos. Logo, usam a metalinguagem, que é, por exemplo, falar do poema dentro do poema. Eles faziam muito isso, principalmente nos poemas. Da primeira fase à terceira, houve uma desconstrução da necessidade de inovação. Alguns exemplos de obras literárias. Macunaíma, de Mário de Andrade. Tem um trecho que eu coloquei vou passar 4 obras, dessas obras botei um trecho em cada para dar um exemplo do que era. Um exemplo de um trecho de Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente, era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmejo do Uracricoera, que a Índia Tapunhamos pariu uma criança feia. Essa criança é o que chamaram de Macunaíma. Outro exemplo, o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade.